Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e a gente vai conversar com isso, é claro, sobre tratamento, o que é que se deve fazer, a prevenção ainda é a melhor solução? Então a gente vai conversar aqui no estúdio, já estamos aqui posicionados com ela, a doutora Andréia Tatiane. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutora Andréia, então, quando se existe a suspeita de câncer, quais são os exames que podem confirmar? O ideal, na verdade, quando a gente fala em câncer, só para a gente ter noção da amplitude do problema, a gente se espera para o ano de 2017 600 mil novos casos. E desses 600 mil, 420 aproximadamente, de fato, não são tumores que a gente chama não melanoma, de pele não melanoma. Câncer de colo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal, câncer de cabeça e pescoço. Então, tem rastreamento específico para alguns e tem outros que, de fato, quando a gente sentir alguma coisa diferente, a gente tem que estar indo ao médico. O importante da gente falar em câncer é estar falando em diagnóstico precoce. Porque para alguns tipos a gente tem um rastreamento. Para outros, quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que estar procurando o médico. Pois é, a gente fala então em diagnóstico precoce, aí vem a pergunta, se fazendo sempre os exames de rotina que a gente costuma fazer anualmente, a gente consegue detectar o câncer? Ou precisa de um olhar mais específico? Com os exames de rastreamento comuns, como mamografia, para sangue oculto nas fezes, colonoscopia, tomografia de tórax de baixa dosagem, a gente consegue sim estar fazendo o diagnóstico precoce, na verdade fazendo o diagnóstico quando ainda não tem sintomas. E muitas vezes, em alguns cânceres, a gente não consegue fazer esse rastreamento. A gente precisa estar indo e fazendo esse check-up mesmo, tá? E claro, sentiu alguma coisa diferente, muitas vezes a gente costuma ter uma dor, sentiu hoje, sente depois e não vai dando valor para aquela dor. E quando vem dar valor, tem alguma doença lá e já é uma doença um pouco mais avançada. Então, o que é que a gente tem que estar observando? Dor abdominal persistente, ou alguma feridinha na boca que apareceu depois de 3 semanas não melhorou, uma lesão de pele diferente, mais escura, rouquidão de uma forma súbita também sem melhora, alteração na mama, alteração na maneira de urinar para os homens. A gente está falando muito nesse mês sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul, mas para homem tem câncer de testículo, tem câncer de pênis. O autoexame, tanto da mulher quanto o autoexame tanto do homem também é importante. Pois é, existem vários tipos de câncer, né? E quais são os cânceres mais comuns aqui no Brasil? No Brasil, para homem, o mais incidente que a gente fala é o câncer de próstata, seguido pelo câncer de pulmão, depois o colo retal. E para a mulher, o câncer de mama, seguido pelo câncer de colo retal também e depois o câncer de colo de útero. Aqui, especificamente em Maceió, em Alagoas, está previsto para esse ano em 6 mil casos. Para a mulher muda um pouquinho, inverte. Primeiro mama e depois o câncer de colo de útero. E aí são doenças totalmente rastreáveis com a mamografia, com o Papa Nicolau, né, o exame preventivo, que a gente tem como diagnosticar e o mais importante, a gente tem como curar. Quando a gente falava de câncer de mama, do exame da mamografia, geralmente a gente só citava para que ficasse a partir dos 40 anos. Mas a gente tem visto que os casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, a partir do 30, também já estão sendo detectados. Mudou realmente alguma coisa? É necessário que a partir de qual idade a mulher e o homem também estejam atentos a isso? De fato, a partir dos 40 anos, pela Sociedade de Mastologia, é recomendado. Tem alguns fatores de risco. Quais são esses fatores de risco que fala para a mulher estar indo antes para o mastologista e fazendo, de fato, com o ginecologista o acompanhamento correto? Uma mulher que tem uma história familiar de câncer de mama, uma mulher antes dos 50 anos, história familiar de câncer de ovário, tá? História de câncer de mama em homens, na família, mamas, mulheres que já fizeram radioterapia por algum outro motivo na infância ou na adolescência, tá? Algumas mulheres que têm algumas atipias já mamárias são fatores de risco que indicam que aquela mulher precisa estar fazendo um acompanhamento precoce. Pelo menos 10 anos do diagnóstico, digamos, teve um diagnóstico na família, a mãe com 45 anos, aos 35 pelo menos ela precisa estar iniciando esse acompanhamento. Doutora Andréia, o fator genético realmente influencia muito?
aproximadamente desse número enorme que a gente tem de casos, 15% deles tem o que a gente chama de um fator genético hereditário associado, tá? O câncer, quando a gente fala em câncer, a gente está falando de uma doença genética. Teve a mutação, tem a alteração do DNA. Então, agora, quando a gente fala da questão da hereditariedade, aproximadamente 15% desse número maior de diagnósticos de câncer. Então, se a gente tem 15% de hereditariedade, o que a gente faz, então, para garantir aí o restante da porcentagem, para pelo menos tentar prevenir o câncer? Vai no médico. Vai ao médico. Começa a avaliar, tá? Como eu disse, fator de risco, procura atendimento antes. A gente só costuma ir ao médico quando a gente tem algum sintoma. A gente tem que realmente, de fato, começar a ir ao médico para poder prevenir, ou pensar em prevenir, avaliar se a gente tem fator de risco. Como oncologista, a gente pode fazer o rastreamento oncológico. As pessoas costumam ir no oncologista só com diagnósticozinho lá, uma biópsia dizendo que tem câncer. E não, o oncologista pode fazer esse rastreamento oncológico também, tá? Ver os fatores de risco, ver exames que a gente pode estar fazendo mais apurados para estar avaliando melhor, né? A importância disso, quanto antes a gente faz o diagnóstico, esse diagnóstico precoce, ou quando a gente não tem sintomas, ou quando a gente tem sintomas muito iniciais, o tratamento é menor, é um tratamento menos agressivo. A gente tem muito tratamento novo por aí, né? Para limitar, para diminuir dor, para diminuir sequelas, para diminuir toxicidade. Então, a gente tem que falar em diagnóstico precoce. Olha, e a gente também tem a questão das biópsias, como a senhora citou aí. Existem vários tipos de biópsias, quais são elas? Explica pra gente. Dependendo de onde fica o câncer, a gente pode fazer a biópsia que fala guiada por uma agulha fina em mama mesmo. A gente tem um nódulozinho lá, pode fazer por ultrassom, geralmente, vai lá, tira um aspirado, né, por agulha fina. Tem uma biópsia que a gente chama por agulha grossa. A gente vai tirar tecido. Quando a gente fala em aspirado, a gente está tirando algumas células. Quando a gente fala uma biópsia por agulha grossa, eu estou tirando um pedaço maior, tá? Tem a biópsia excisional, que é retirar todo o material, todo o tumor. Muitas vezes em linfonodos, quando a gente tem linfonodos, pescoço, axila, pensando em linfoma, alguma outra coisa, a gente precisa fazer a biópsia, retirar aquele linfonodo ou aquele tumor. Hoje em dia, a gente pode fazer biópsia guiada por tomografia, um nódulo hepático, eu posso estar, em vez de precisar abrir o paciente por exame de imagem, por tomografia ou por ultrassom, eu posso estar indo lá também fazendo, tirando um pedacinho, guiado por PET-CT, guiado por ultrassom, guiado por tomografia. Quando a gente faz uma broncoscopia, que é o exame para a gente dar uma olhadinha nas vias aéreas, a gente faz biópsia também. Colonoscopia, a gente faz biópsia, endoscopia, a gente faz biópsia. Então, assim, a gente tem uma infinidade de maneiras de se fazer, né? E cada vez menos invasivo. Pois quando a gente fala também da prevenção e o tratamento do câncer, a gente percebe também que os exames de imagem também são muito importantes, colaboram muito, né? Quais são esses principais exames que não devem faltar se a pessoa de repente tem a suspeita de câncer? Geralmente, quando a gente já tem uma suspeita ou um diagnóstico de câncer, usualmente a gente faz a tomografia, é um exame um pouco mais apurado, então tomografia de tórax, de abdômen, de pelve. Hoje em dia, pensando em pulmão, já que a gente está falando de tudo, então é muita coisa. Pensando em pulmão, a gente pode fazer rastreamento para câncer de pulmão com tomografia de baixa dosagem, exatamente. A radiação, a quantidade de radiação é menor, né, para quem tem fator de risco. Um exame muito importante hoje também no nosso meio é o PET-CT. A gente vai conseguir medir ali se tem a quantidade o que vai marcar ali aquelas células que estão funcionantes ou não, pela metabolização do radioisótopo. O PET-CT, a gente consegue avaliar o corpo todo se tem algum foco de imagem. Não é exame de rastreamento, é exame para quando eu já tenho um diagnóstico e preciso avaliar se tem doença em outro local. Entendi. Tá? Raramente. A metástase, no caso. A gente vai estar avaliando metástase, tá certo? Tem ressonância que a gente pode estar fazendo também, ressonância de pelve, ressonância de abdômen, de tórax, tudo vai depender da indicação. Onde eu tenho célula, eu posso ser tumor. Então, posso ser no nariz, na boca, na mama, no rim, no fígado, na bexiga, né?
Então, dependendo de onde esteja, você pensar na melhor maneira de fazer a biópsia e na melhor maneira de se estadiar, que é de avaliar aquele paciente como um todo. E aí a gente tem esses exames todos eles estão disponíveis na rede pública de saúde. Como é que fica o pessoal que não tem plano de saúde, fica naquela... são exames realmente muito caros, né? Tem alguns exames caros. Na rede pública está disponível, sim, mas claro, tem as indicações para se fazer, né? Não são, a maioria dos órgãos que faz esse exame são serviços privados. Todos esses exames que eu falei, tem locais aqui na nossa cidade que faz de qualidade, sem dever para nenhum outro local do Brasil. Porém, para a rede pública, tem os critérios de pedido, de avaliação para eles estarem liberando ou não. Às vezes tem uma demora maior, de fato, mas se existe, sim, e se faz quando necessário, sim. A gente tem os casos de pessoas que se curam de um tipo de câncer, mas sofrem metástases e aí precisam entrar de novo em um outro processo de tratamento. Geralmente essas pessoas conseguem êxito ou é mais difícil? Vamos lá. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, eu consigo ter cura. Falar que aquele paciente não tem mais câncer depois de um tempo, claro. Quando a gente fala em metástase, eu já estou falando de um paciente que já tem uma doença à distância, digamos, na mama, e já foi para o pulmão ou já foi para o fígado. É difícil a gente falar em cura nesses casos de metástase. A gente fala em controle da doença. O paciente fica com a doença controlada, consegue viver. Graças a Deus, hoje a gente tem muitas terapias e cada vez novas terapias exatamente para melhorar a sobrevida desse paciente, qualidade de vida desse paciente. Mas quando eu falo em metástase, eu estou falando já numa doença avançada, tá? Por isso, a importância desse dia, dos programas de conscientização. Porque a gente precisa do diagnóstico precoce para ter uma possibilidade de cura que às vezes chega a 90%, 99%, coisa que cai muito quando a gente tem o diagnóstico da doença avançada. Que quando eu já falo em metástase, eu já estou falando em doença à distância e controle da doença. Então, gente, olha, fica o alerta, é necessário então se fazer esse trabalho de rastreamento precoce na realidade do câncer, né? E aí esse diagnóstico precoce aumenta as chances também de cura. A gente tem que parar de estigmatizar o câncer, na verdade. Quando alguém fala, eu estou com câncer, é como se você estivesse dando uma sentença de morte. E não é isso. A gente consegue curar, o paciente consegue viver muito bem depois de um do período de tratamento. E hoje a gente tem tratamento disponível de qualidade, com baixa toxicidade, novas medicações, novas modalidades terapêuticas também, de radioterapia, de cirurgias minimamente invasivas. Então, assim, que o paciente, para melhorar a qualidade de vida daquele paciente e a possibilidade de cura. O paciente pode ser curado, sim, mas o diagnóstico precoce é importante, o quanto antes. E com qual frequência a gente deve fazer esse rastreamento? Vamos lá. Visita ao médico anual seria o melhor, porque, digamos, para quem tem câncer, para quem quer fazer rastreamento na mama, mamografia, já tem todos esses os programas específicos. Mas para outras doenças que a gente não tem como estar rastreando, então, com programas, protocolos já específicos, muito vai do que vai estar do paciente, do que ele vai estar sentindo, do que apareceu ou da idade dele, porque a idade é fator de risco. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais propensa a ter algum tipo de câncer também, tá? Um fator de risco importante que a gente não pode deixar de falar aqui é o tabagismo, tá? O tabagismo é uma doença, na verdade, responsável por aproximadamente 30% dos casos de cânceres e de outras doenças também. É um fator de risco importante, então o tabagista tem que estar fazendo acompanhamento correto, regular com o médico, tá? E anualmente, pelo menos, de 35 a 40 anos, depois de 50 anos você é obrigado a ir ao médico, não tem como, né? Mas paciente mais jovem, 40 a 35, anualmente, se puder estar indo, tem que estar indo sim, fazendo acompanhamento correto, sim, todo ano. A gente fala em tratamento precoce e quanto mais a idade avançada procurar, mas e os casos de câncer em crianças, que a gente também vê muito acontecer, né? A que os pais devem estar atentos? Como é que o pai deve proceder para saber se está tudo bem com aquela criança? Caso de criança são casos
criança, primeiro, dependendo da idade, às vezes é difícil até ele falar daqueles sintomas, mas os pais notam muito, notam qualquer diferença que aconteça. É muito comum tumores, às vezes até um pouco mais volumosos em criança, que possam querer ser um pouco mais rápido. Então, notou alguma nodulação, notou alguma alteração, às vezes, da fala, tem tumores, pode ter tumores neurológicos, tumores abdominais, aumento do volume abdominal, fazer os exames de rotina, levar a criança também ao pediatra regularmente, né? Os pais muitas vezes deixam para levar as crianças para o pronto atendimento quando tem algum sintoma. Se perdeu aquele hábito, às vezes, de levar a criança para acompanhamento regular com o pediatra. Isso é importante, né? Como eu disse, às vezes a gente está lá sentindo e vendo alguma coisa, não, aquilo é normal, mas às vezes não é. E como é que a gente vai identificar isso? Levando para o especialista. Gente, olha, então ficam aí as dicas da doutora Andréa Tatiane. Muito obrigada pela sua participação. Hoje, o Dia Mundial do Câncer, fica alerta, deixa a família toda em alerta, mamães e papais também fiquem alertas para as crianças e lembre-se sempre que o tratamento, o diagnóstico precoce é sempre, sem dúvida alguma, o melhor tratamento, a melhor forma de se chegar à cura, não é isso? Exatamente. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Bem Assim. Volte sempre que você achar necessário. Obrigada. Tá bom?